Oi gente, tudo bem? Tô passando aqui para avisar vocês que a gente acabou de gravar um vídeo muito importante falando sobre mulheres na política. Fala, dá um oizinho aí, gente. Oi! Ai, que bonitinha! Sincronizado. Oi gente, tudo bem? Vocês já seguem aqui meu canal, o YouTube, Instagram, não sei onde você tá assistindo esse vídeo hoje. E vocês sabem que eu sempre tento esclarecer alguma dúvida, alguma coisa da minha mente. E nunca participei de um vídeo como esse. Eu acho também que é uma coisa nova pra todos vocês que estão aí. Bom, eu juntei 3 amigas que, por sinal, são lindas, mulheres maravilhosas, donas de casa, enfim, tem várias coisas pra falar sobre política. Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Sejam bem-vindas ao meu canal. Obrigada. Sejam bem-vindas à minha rede social. E hoje eu queria que vocês primeiro se apresentassem para o pessoal conhecer vocês, quem são vocês, a idade, o que vocês fazem. E pra gente entender um pouquinho esse negócio de política que, gente, era um tabu pra mim até certo tempo atrás. Então eu vou começar apresentando pra vocês a minha amiga Lenira. Gente, olha que menina linda, fantástica, elas estão todas perfeitas, mas vou falar isso pra vocês daqui a pouco, sobre elas estarem todas trabalhadas no salto. E eu vim aqui de tênis, mas é isso, porque o canal é meu, né? Sim, com certeza. Lenira, fala aí um pouquinho. Bom, meu nome é Lenira, eu tenho 31 anos, eu vim do interior, eu nasci e cresci no interior de São Paulo. E na verdade eu nunca me interessei por política. Na verdade, através de eu estar fazendo programas sociais, né, estar mexendo com a população, eu aprendi a gostar de política, porque eu acho que a política você não só se interessa, você tem que gostar de política e você tem que entender a política, né? Hoje eu sou líder de mulheres, né, de uma região. E a gente comanda algumas mulheres, temos alguns projetos sociais, né? E através deste trabalho a gente consegue entender e ver a importância de como que a política ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na verdade, de forma até involuntária, né? Que a pessoa, ela talvez não entenda, ela não conheça, mas todos os dias a gente lida com a política, né? Mas é isso que a gente tem que entender, de que forma que a gente está lidando com a política, como que essa representatividade tem a nossa influência na sociedade e também dentro da nossa casa, né? Nós somos chefe de família, eu sou casada, né? Tenho meu esposo, estudo, trabalho. E como que a política, ela fez a diferença na minha vida e através da minha vida eu consigo fazer a diferença na vida de outras pessoas. Lenira, eu acho que você me enganou, você também tem um canal no YouTube. Porque ela falou tão perfeitamente, gente. Gente, aí tem a minha amiga aqui também, a Marlene. Se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho de você. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui junto com vocês. A política também entrou na minha vida de uma forma diferente. Até há pouco tempo atrás eu não me interessava por política, não estava no meu cotidiano nem no meu dia a dia. Hoje eu faço parte aí de um partido onde eu lidero algumas mulheres, né, algumas lideranças aqui em São Paulo. E na realidade eu trabalho com assessoria empresarial, que é um meio assim que é muito difícil para nós mulheres. E como agora eu comecei a entrar nessa parte de assessoria do terceiro setor, eu me vi hoje qual é a diferença que faz nós mulheres, principalmente qual a política ela é inserida nesse campo, como faz diferença. E nós precisamos estar cada dia mais conscientes do nosso poder e o que o voto consciente faz na vida da gente. Ó, muito bom, importante isso que você falou. Você falou um pouquinho do terceiro setor e eu sempre cito muito isso dentro das minhas páginas, porque as pessoas não têm noção do que é. Então fala pra gente assim, bem resumidamente, o que é o terceiro setor para os amigos e familiares que estão assistindo e às vezes não tem um pouco de noção. Então, o terceiro setor hoje, que é a sociedade civil, quando a gente coloca que tem o primeiro setor, o segundo setor, que é o que a gente fala que são as empresariais, e o terceiro setor seriam as associações, as ONGs, como todo mundo mais conhecem, né? E elas precisam muito de incentivos, existem trabalhos belíssimos
que acontecem no dia a dia, de repente até você sabe do seu vizinho, que necessariamente não tem uma associação, mas ele faz um trabalho social bacana e hoje não tem um incentivo, é muito difícil hoje para essas... A Luma sabe muito bem como que é isso, é o trabalho dela do dia a dia, né? E a política, ela é necessária para isso e a gente precisa estar ciente do nosso voto, porque aquele político que vai estar lá, se ele não tiver voltado para esse setor, ele talvez não dê tanta preferência para as emendas, os outros incentivos que é necessário para isso. O terceiro setor a gente chama de ponta, né? É a comunidade, são as associações, as igrejas, todo mundo que tá ali na ponta de todo o trabalho que a gente faz. Gente, e a minha amiga linda, Ângela, se apresenta aí pro pessoal. Bom, eu sou a Ângela Mello, tenho 42 anos e também tô aí engajado no trabalho político, né? Como a gente tá aí tentando dar o melhor, fazer a diferença, né? Como eu sempre digo, a gente tem vivido um mundo muito machista, onde a mulher geralmente é dita como tem que estar com a barriga no tanque, né? Geralmente eu ouço muito isso. Alguns amigos falam, a mulher tem que estar com a barriga no tanque. Mas é negativo. As mulheres vieram para fazer a revolução na política. E nós precisamos de mais mulheres, como nós, vocês que estão aí nos assistindo. Também tem o desejo, a vontade de mudar, de se engajar um pouco mais, de entender. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo nada de política. Mas não precisa entender, nós fazemos política todos os dias, né, Luma? Em casa, no trabalho, e todo o nosso dia a dia é uma política. Então a gente precisa sim se engajar um pouco mais e tentar interagir para poder colocar em prática aquilo que a gente aprende em casa ou até mesmo aquilo que a gente não gosta, procurar entender para praticar. Porque a partir do momento que você deixa com que as pessoas façam essas escolhas por você, então as pessoas também irão governar por você, né? Então a gente tem que analisar direitinho referente à política e principalmente nós mulheres, precisamos procurar, se não entender, procura entender um pouco mais, ler uma revista, ver um artigo, uma coisa parecida, para que nós possamos participar e crescer esse mundo também político aí das mulheres. Verdade, legal. Eu mesmo, gente, olha, não gostava de política, falava mal de política, pagava a taxa todo ano pra não ir votar. Porque eu falei, esse negócio de política não dá certo, não presta, essa gente não presta. Só que aí foram anos influenciando, porque eu acredito que nós mulheres somos influenciadoras, né? E eu sempre fiz questão de ser influenciadora por onde eu passo. Então, se eu vou no bairro, eu quero influenciar a comprar a marca que eu uso. Se eu faço stories, eu quero influenciar a comprar as coisas que eu compro, entende? E aí eu comecei a influenciar minha família. Não, vamos pra praia. Dia da eleição, vamos pra praia, gente. Pra que votar? Não precisa disso. Até que já fazem 4 anos, mais ou menos, que nós legalizamos o trabalho social e eu entendi a importância da política. É como a nossa amiga Lê falou, nós fazemos política todos os dias, né, Lê? Todos os dias. Todas as nossas ações, tudo que a gente faz com a família, com os vizinhos, é política. Mas eu não entendia de verdade a função da política na nossa vida, no nosso dia a dia, até que eu fui impactada de verdade dentro do projeto social e falei, peraí, preciso arrumar esse título, preciso pagar essas coisas e agora eu preciso ficar de olho nos candidatos, o que eles vão fazer, qual é o histórico deles, se é ficha limpa, se não é. E eu comecei a interagir e conhecer um pouquinho mais. Como que vocês entraram assim, começaram? Eu acho que a maioria das mulheres, como eu, principalmente muitas amigas minhas que assistem, eu acho que a gente não entra por falta de informação. Como que foi a primeira vez que vocês decidiram assim, não, eu vou participar desse partido, ou vou participar da política? Começaram a entender, como que foi isso? Olha, eu particularmente, eu cresci, né? Eu vim da Bahia, quando eu cheguei em São Paulo, mas meu pai sempre já fez política, então isso já é de berço. Só que assim, entre um tempo e outro você acaba não dando tanto valor e importância da política, né? Trabalhei em vários setores, mas muito longe da política. Mas aí a gente vai estar vendo a importância, como você falou. Quando você deu em si, você viu a importância de regularizar o título, de fazer... Porque nós somos influenciadoras. Você influenciou a sua família e não votar. Mais de 50 pessoas. Olha, gente, menos 50 votos, gente. Olha, foram quase, mais ou menos umas
4 campanhas em que eu influenciei a minha família, meu marido, todo mundo pra não votar, entendeu? E aí calha, gente, esse negócio do jeans, né? Se fosse pra mim estar aqui hoje pomposa, elas teriam escolhido minha roupa, entendeu? Sim. Mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu vim do jeito que eu quis vir, que era de tênis, eu ando na comunidade, então tem que estar confortável, entendeu? E aí, eu entendi que eu preciso escolher. Sim. Né? Eu não quero que você escolha meu candidato, Exatamente. eu não quero que você escolha qual é o partido que eu quero estar. Eu comecei a ter esse start pra política. E aí, você já tava, então, já veio desde seu pai. Mas assim, não praticava a política em si, né? Então, com o tempo, a gente vai entendendo, porque assim, a política, ela acaba abrindo portas e oportunidades. E assim, como você falou, a questão da escolha. Se eu permito que as pessoas votem por mim, como você, há quantos anos você ficou sem votar, você permitiu que as pessoas escolhessem por você. Então, como é que você vai reclamar do governo se você não votou? Começa por mim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que, hoje, pontuar e entender a importância. Então, assim, eu não vou votar. Vou votar pra quê? Só tem ladrão. Mas eu vou permitir que os ladrões permaneçam ali no governo. Então, se a gente começa a entender isso, e, por exemplo, tem lá, vamos a Luma, vem aí, então eu vou analisar quais são os projetos, vou querer entender o que ela tem agregado, o que ela fez anteriormente, se é primeiro ou não mandato dela. E entender o que é importante pra mim. Dentro da minha necessidade, eu vou entender e eu tenho que me identificar com o político. Porque a partir do momento que a gente vê um político lá e a gente não vota, então eu vou estar fortalecendo a outra pessoa a ganhar. E como é que eu vou reclamar do governo? Como é que eu vou reclamar das necessidades do município, ou seja, do país, e aí vai. A gente precisa sim entender e querer analisar os candidatos e votar. Sim. Né? E assim, gente, olha, ela falou que nós estamos de social, mas eu também sou do gueto, pé no pau também. Toda a gente da comunidade. Mas vocês são mulheres plenas, que numa gravação vem toda pomposa. Não. Olha, nós estávamos exatamente hoje em um evento político, nós estávamos de mulheres, onde tínhamos bastante mulheres lá interagindo. Eu não tava, viu, gente? Ela não estava. Então nós saímos de lá nesse evento direto pra esse estúdio aqui junto com a Luma. Isso então, não significa que elas não são da relação também. É isso que vocês querem dizer, né? Exatamente. Gente, na verdade, isso é só pra descontrair, é claro, porque o salto ou o tênis não representa o que nós somos de verdade. Nós somos multitarefas e como fala? Looks, né? Sim. Então tem o dia do salto, tem o dia do tênis, tem o dia do chinelo. E você vai estar assistindo isso, não sei que dia, não sei que momento, mas nós estamos aqui em pleno domingo, véspera de feriado, fazendo essa gravação. Então pensa que é relação todo dia mesmo. Exatamente. E aí? Bom, eu entrei na política de uma forma assim muito... Eu caí assim de paraquedas no meio dela. Eu fui convidada, por incrível que pareça, por um homem para conhecer um partido, mas fiquei por causa de uma mulher que tá aqui do meu lado. A influenciadora aqui, gente. A influenciadora, realmente. Então eu fui realmente só para conhecer, assim, para não falar um não para a pessoa que me convidou, e fui lá conhecer. Mas eu acabei gostando, conheci pessoas maravilhosas, conheci a minha amiga aqui, né, que se tornou minha amiga, e que realmente abriu meus olhos diante, falou, não é assim que funciona, você precisa abrir seus olhos, né, e me mostrou realmente como é o outro lado da moeda, vamos dizer assim, uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar, que é realmente isso, né. Eu até formei uma frase em cima do que ela fala, que não adianta reclamar se você não participar. Que é bem, exatamente, que a gente reclama, eu fazia parte desse outro lado que vivia reclamando, mas só sabia reclamar. Então, assim, hoje não, hoje exatamente, hoje eu faço parte de um trabalho, principalmente para conscientização de mulheres e trazer as mulheres para a política, porque nós somos, não vou falar nem 10, mas nós somos 1001 aí, utilidades, nós somos mães, nós, né, como a nossa amiga que falou, trabalhamos, estudamos. Ai, gente, eu sou 1000, porque eu não sou dona de casa, 1001 não, só sou 1000. Todo mundo do meu canal já sabe.
essa não tem. Então, eu tenho, eu fui fazer faculdade, tinha criança pequena, e é dona de casa e na verdade, Marlene, essa é a realidade de muitas mulheres que assistem a gente. Eu falo assim, todos nós viemos de origem humilde, né? Ângela. A Ângela veio. Esqueci meu nome, gente, olha. Essa parte eu vou cortar. A Ângela veio da Bahia. Você é de São Paulo? Eu nasci no Paraná, mas cresci aqui desde pequena. Você veio de onde? Sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Cada um veio de uma realidade diferente, mas com luta, com garra, conseguiu às vezes terminar os estudos, completar, entrar numa faculdade. Então assim, nada é impossível, né? Se alguém tá assistindo o vídeo, quer aprender política, quer representar, quer realmente ser uma influenciadora da sua região, da sua casa, você pode entrar, você pode conhecer, vai ter vários links aqui embaixo pra você aprender um pouquinho mais desse conteúdo, mas também você pode estudar. Tem muita gente que fala assim, eu tenho um filho pequeno, eu já tenho 50 anos, acho que isso não é desculpa, né? Não, porque eu fui fazer faculdade já tinha mais de 40. Então dá pra fazer. Dá pra fazer. Não é fácil, né? A nossa vida, na verdade, é uma loucura, né? Porque cada hora a gente tem um pouco de profissão, um pouco de mãe. No meu caso, eu não tenho filho, mas quem tem filho é um pouco de babá, um pouco de dono de casa, é marido, é trabalho. Mas assim, dentro das possibilidades, você vai fazer um esforço e a gente continua. Vamos fazer estudar um pouco, porque quando fala se estudar, não é somente você ir numa faculdade ou numa escola. É se interessar, ler um artigo, ler um livro, procurar entender um pouco mais, tentar acreditar em si mesmo, porque muitas das vezes nós mulheres, a gente sente às vezes incapaz de repente falar de política. Não, por que eu falar de política? Então aquela coisa que só os homens fazem. E as mulheres muitas das vezes ficam atrás das câmeras e não estão aptas, não estão abertas para falar de política. Mas a gente tem que sim agora mudar essa visão e a gente procurar entender um pouquinho mais, o mínimo que seja, né? Pra gente poder estar aqui falando e defendendo. E nós temos visto aí muitas mulheres sofrendo, apanhando, né, sendo vítima da violência doméstica, mas por falta de informações, falta de direito. Nós temos direitos, mas também temos deveres. Deveres de quê? De denunciar, de abrir a boca, de falar, de nos unirmos, porque nós mulheres temos que nos unir a cada dia mais, para que a gente possa crescer a cada dia, as mulheres em defesa das mulheres. Mas a gente precisa de mulheres com o quê? Que esteja lá no poder, né? A gente precisa de mulheres que nos represente, para que lá ela possa lutar por nós. É isso. E é bacana, Luma, é igual a gente fala muito, infelizmente a gente tem uma cultura, eu falo infelizmente, porque é uma realidade não só no Brasil, principalmente no Brasil, as pessoas cobram muito, é aquela, igual a Ângela falou, é o dever, o direito e o dever. As pessoas esquecem que elas têm o dever. Então, se eu consigo escolher onde eu vou trabalhar, o curso que eu vou fazer, com quem eu vou me casar, se eu sou dona da minha própria vida e consigo responder por mim, pelas minhas escolhas, por que não que eu não vou responder por mim mesma na política? Sim. E é isso que a mulher, principalmente a mulher, ela deixa, vamos dizer se anula, assim, né? Se anula, exatamente, essa é a palavra. Quando vem uma campanha eleitoral, às vezes nem a mulher apoia outra mulher. Sim. Né? Então, por quê? É por falta de interesse também, por falta de incentivo, por a gente ter uma cultura machista, tem vários fatores. Mas se a gente, dentro do nosso mundo, a gente conseguir entender o papel, o fundamental, o poder que a gente tem de poder mudar. Eu não quero ser uma líder de bairro, eu não quero ter uma associação, ter uma ONG, né? Mas se dentro da minha casa, né, ou dentro do meu bairro, ali na minha rua, eu quiser fazer a diferença, eu tenho empatia por outra pessoa, tudo isso vai envolver política. Como que você pode ajudar aquela pessoa, aquele vizinho, aquela mulher que você tá vendo que tá sofrendo abuso por parte do marido? Tudo bem, a gente sabe, tem a lei, né? Mas como que essa lei é aplicada? Como que essa lei vai me defender? Entendeu? A gente tem a lei, mas como que eu vou poder cobrar uma coisa que eu não faço? É verdade. Que eu não entendo. Por isso que a gente fala, né? A política, ela não é só
o interesse, você tem que ter o interesse e você tem que gostar de fazer a política. A política que a gente fala é aquela política honesta, aquela política que você tem empatia pela outra pessoa, que a gente vai lá na sociedade, que eu entro na comunidade, a gente vê, a gente sabe qual que é a necessidade de uma mãe de família que não está trabalhando, que às vezes ela é a chefe da casa, o filho nessa pandemia, as crianças não estão tendo aula, ela tem que sustentar a casa dela. E como que ela vai cobrar os direitos dela, sendo que ela nem sabe que ela tem o direito, que ela pode ser amparada por aquele direito? Entendeu? É verdade. Gente, é tanto assunto, tanta coisa, que eu tô pensando até em montar o canal da Luluzinha. Olha, eu tô pensando nisso, porque vocês sabem. E vocês sabem, gente, quem tá acompanhando na rede social sabe que eu tô montando um estúdio, tá? Vocês já estão convidados pra participar do meu estúdio. Eu acho que vou montar um quadro lá que vai chamar Clube da Luluzinha, só pra me falar de política e esclarecer, porque é tanto assunto que a gente desconhece. E assim, Lê, o que acontece? Eu acho que muitas mulheres, não é que elas não querem entender os seus direitos. Na verdade, são direitos desconhecidos. Sim, e quando você tem algo desconhecido, você não luta, porque você nem sabe que existe, né? Exatamente. Então é importante pra gente começar a prestar atenção nisso. Eu acho que toda mulher, ela é influenciadora, todas as mulheres, porque a gente começa a influência dentro de casa com os filhos, né? Exatamente. Então eu quero influenciar meu filho a gostar do meu time, eu quero influenciar o meu filho a gostar da minha religião, eu quero influenciar ele a comer a minha comida, não é? Então, começa ali. Então vamos partir que toda mulher é uma líder comunitária. Toda mulher é uma líder dentro comunitária. Da sua própria dentro casa. Da sua própria casa. Exatamente. E ali se expande, porque tem aquela mulher que traz os sobrinhos para o final de semana, sabe? A mulher que traz os netos, ela já é, a comunidade cresceu. Não é só a casa dela. Então, assim, eu acho que nós podemos fazer a diferença, nós somos a diferença onde nós estamos. E esses dias eu peguei um Uber e ele veio conversando comigo e falou: ah, mas o presidente, mas o partido tal. Eu falei: moço, comece pela sua casa, tá tudo certinho lá? Ele falou: não. Eu falei: então, é assim. Imagine dirigir um país, um estado, uma cidade, um bairro. Então começa por nós, né? Sim. Eu não quis que ninguém escolhesse meu marido, que aliás é um lindo, e o de vocês acredito que também deva ser. E eu não quero que ninguém escolha meu candidato, porque eu não simpatizo por qualquer projeto. Sim. Eu quero escolher o meu projeto, tem a ver com a minha cara, tem a ver com a minha ideologia. Eu acredito que vocês também, né? Sim, com certeza. Agora, todas essas pessoas que estão assistindo, porque a gente tá falando de mulheres, porque tem mulheres aqui, mas tem homens também, tem os amigos, tem os maridos e tal. De que forma que vocês acham que a gente acaba negligenciando esse poder que o nosso título tem? Eu sinto que eu negligenciei muito tempo o poder do meu título. Sabe, o poder de mandar e falar assim: eu votei no fulano, agora eu vou acompanhar ele. Eu nem podia acompanhar ninguém, porque eu não votei em ninguém. Não tinha nem como cobrar, né, Luna? Vai cobrar o quê? Vou cobrar quem? E aí a gente fala muito sobre a pessoa que não vai votar. E ela entende que aquele voto não é considerado. Se eu não votei, não é considerado, porque eu não fui lá. O que acontece com a pessoa que não vota? O que acontece com esses votos em branco aí, esses votos nulos? Onde vai parar? Uma pergunta que todo mundo tem, né? Porque eu fico assim: não votei mesmo, então esse candidato ruim não foi eu que escolhi. Mas no final foi. Mas foi sim. Porque assim, quando você deixa de fazer sua escolha, outros fazem por você. Certo. Né? Então, como você falou na questão de partido, de presidente, vamos supor, se tem lá um candidato e eu não votei, então alguém vai votar por mim. Certo? Então assim, aquele que talvez seria o bonzinho, o melhorzinho, eu deixei de votar. Mas a outra, a Marlene, foi lá e votou. Então, aí o candidato que ela votou, ganhou. E aquele voto meu, que poderia fazer a diferença, seja no município, ou seja no Brasil, eu deixei de exercer. Porque um voto é muito importante. E aí o que acontece? E eu vou ter que ficar durante 4 anos sendo governado porque eu não escolhi. Olha que coisa. E reclamando. Porque esse governo não presta, porque ele não faz. Mas eu dei o direito de cobrar? Então assim, se eu não votei, como é que eu vou cobrar? Direito. Então assim, eu não tenho direito se eu não votei. Então eu vou ter que ficar durante 4 anos sobre o governo de quem eu não escolhi. Não, a gente precisa cobrar. Precisa mudar. Eu amo cobrar. E outra coisa, Quero votar, então. Eu costumo dizer o seguinte: e também quem vota tem que procurar saber quais são os seus direitos. Então eu votei no fulano de tal, e o fulano de tal ele tinha um plano de governo, certo? Então ele não fez. Eu fui lá cobrar, adianta eu ficar murmurando: poxa, Luma, eu votei no fulano não fez, e ele falou que ia fazer isso, arrumar minha rua, ia fazer aquilo, e ele não fez. Mas
ele está lá porque nós o colocamos. Porque o poder emana do povo, diz a Constituição Federal, né? E aí eu não cobro. Então por que eu tô reclamando? Eu votei, ele ganhou, então eu vou no gabinete dele, ou o vereador, ou seja o presidente, ou seja... Porque eles têm alguém representando ali a gente. Então a gente tem que cobrar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Mas aí eu não conseguia, puxa, Ângela, mas eu não tive acesso ao candidato. Né? O candidato ganhou, porém eu não pude cobrar, eu não tinha esse pensamento de ir lá, fazer valer os meus direitos. Então a gente pode ir lá cobrar. Pode cobrar, nós devemos fazer isso. Show. Nosso poder de cidadania. Sim. Só que o que acontece? Chega a próxima eleição. O que eu tenho que fazer? Analisar aquele candidato que eu votei. Será que ele fez? O que ele fez, que ele prometeu e ele não fez? Então eu não vou cometer o mesmo erro. Então eu vou analisar os candidatos e vou ver uma nova opção. Ô Ângela, e acompanhando um pouco dessa fala tua, e acompanhando um pouco dos últimos eventos que têm acontecido aqui, às vezes eu tenho que entender também o porquê aquele candidato não fez. Nem Sim. tudo tá no poder daquele candidato. Exatamente, né? Também. Tem coisas que ele não cumpriu, não foi por conta que ele não quis, ou existe alguns percursos, né, no meio do caminho que não conseguiram concluir, sim, né? Sim, com certeza. Então acho que é importante para todos nós entender esse nosso direito de não só de votar, né, esse dever de votar, mas esse direito de ir atrás, de pesquisar, de um monte de coisa que a gente tem. A gente vê muitas cobranças, às vezes fico analisando na questão de entulhos, a gente vê muitos entulhos jogados na rua. Eu vou abordar um pouco desse tema, acho que é uma coisa que me mexe muito comigo, quando você passa, vê descarte de lixo nos rios, etc, etc. Aí vem a chuva, como por exemplo, esses dias choveu muito em São Paulo, né? E aí, o que acontece? Entra água em muitas casas, muitas pessoas perdem imóvel, perdem isso. Mas quem é o culpado? Será que é o governante ou somos nós? No meu bairro é o meu bairro mesmo que é o culpado, que eles jogam lixo na rua, pessoal. Então, não é exatamente, porque assim, então o poder público não tem culpa. Culpa somos nós. Nós, eu digo no geral, tá, gente? Porque eu não jogo lixo na rua, não. Mas assim, joga lá cama, guarda-roupa. Eu falo que existe uma loja móvel que são nos rios. É verdade. Você consegue montar uma casa com televisão, com armário, com geladeira, com tudo dentro do lixo. E aquilo ali, quem vai sofrer é a comunidade, a população que vai sofrer com isso. Ou seja, como é que eu vou cobrar dos governantes algo que eu não estou fazendo? Sim. Então você joga um lixo na rua. E aí o que acontece? É o nosso direito, é o nosso dinheiro, na verdade, que está indo pro ralo. Por quê? A prefeitura vai lá e remove aquele lixo que está lá jogado. Aí vem a outra pessoa, vai lá e joga novamente o lixo. Quando a prefeitura pega o caminhão para retirar a coleta daquele lixo, quem pagou fomos nós, tá, gente? Não foi a prefeitura, não. Eu ouço muito isso, às vezes a pessoa fala assim, mas a prefeitura tem que obrigação de tirar. De fato, ela tem, né? Exatamente. Mas a gente tem que entender o seguinte, que somos nós que estamos pagando para aquele homem lá e tirar aquele lixo. Porque a prefeitura não vai lá tirar o dinheiro do bolso dela e pagar. São o dinheiro dos nossos impostos que a gente vai lá e faz com que a prefeitura funcione para aquele lixo saia de lá, daquele cantinho que muitas pessoas vão lá, né? Aí fala, mas não fui eu. Mas o que eu tô fazendo é para colaborar. De repente eu chamo aquele cara lá da carrocinha e vou lá, pago pra ele jogar um entulho. A gente sabe que se a gente pagar para aquele cara da carrocinha, ele vai jogar em qualquer lugar, ele vai jogar em qualquer lugar de descarte, né? Mas a gente tem hoje o ecoponto. Exatamente. Tem duas formas de você descartar Sim. tudo que você não usa mais na sua casa. Primeiro você vai pegar essa coisa, vai ver se ela tá boa. É uma geladeira que você trocou, é um móvel, sei lá. Tá em boas condições? Peraí, você liga lá pra ONG. Né? Exatamente. Você liga, porque se você não ligar pra ONG, gente, olha, não sei o que vai acontecer com a sua vida, é sério. Vou pensar numa das pragas pra mandar. Se você doa pra ONG, e se não serve mais, é um produto que tá queimado, é um produto inutilizável, existe o ecoponto, todo bairro tem um ecoponto, a maioria pelo menos, tem um ecoponto mais próximo, e tem o catapagulho. Também. A pessoa liga e eles vêm, uma determinada data, você coloca lá com um plastiquinho bonitinho, né? No quintal, em algum cantinho, e eles vêm e recolhem. Tão mais prático, simples de a gente resolver. Então você vê onde isso também entra a política, da gente poder entender também, porque muitas das vezes as pessoas, isso já é um direito nosso, mas nós votamos e também temos que fazer acontecer. Nós somos fiscais de nós mesmos, né? Porque às vezes não adianta eu ir lá votar em você, Luma, que para ser prefeita, vereadora, seja lá o que for, e eu não fazer a minha parte, e achar que é direito seu ir lá e fazer as coisas. Então, ou seja, a gente também tem que entender
aonde a gente entra na governança, para a gente poder fazer a nossa parte, para a gente fazer, exatamente, fazer aquilo para acontecer. E somos nós que também temos que fazer essas questões, também de cuidar também da nossa cidade, do nosso bairro, porque a gente convive todos os dias, né? Sim, sim. Então, não a gente tá fugindo aí do tema político, mas também falando dessa questão, porque é muito importante. Então, hoje a gente paga um preço muito alto, as pessoas que moram, principalmente que moram muito próximo aos rios, é de cair um pingo de água lá no céu, já entra água, a pessoa perde os mal, perde tudo. E é então, triste. É muito gente, triste. É muito triste. Eu já socorri lá no Instituto várias famílias que estavam imersas. Sabe? Água num nível muito alto e é desesperador, porque você vê criança, bebezinho. Uma última família numa chuva grande que teve em São Paulo, perdeu tudo. Eles estavam em cima do colchão, as crianças, aguardando um resgate, alguma coisa assim, para tirar eles ali, aguardando alguém chegar para ajudar eles a tirar. Então, é triste. Isso é política, faz parte da política, né? Então, não é só votar num candidato, não é só pensar num partido, mas é todo um ecossistema, é todo um mundo que tá girando em torno de nós e que a gente pode contribuir, né, gente? Sim. Todo mundo, mulher, homem, criança, e incentivar os jovens a votarem, né, gente? Sim. Eu dou palestra nas escolas, eu vejo tanto jovem que é que nem eu, super desligadão, mas que agora eu tô ligada, então eu quero ligar vocês também, a votarem. A partir de 16 anos, a pessoa já pode fazer a sua decisão, sua escolha. Mas um voto consciente. Um Lá voto consciente. pegar um papelzinho na rua. Mas filha de 16 anos é super consciente, porque eles sabem escolher namorado, sabe escolher profissão, Exato. sabe escolher o salário, sabe negociar na rua, então eles são super... Eu confio muito na juventude. Não, muito, também. Muito. Também eu me sinto uma É uma jovem, galera que... Não, é uma galera maravilhosa, sabe? Você vai fazer uma palestra na escola, gente, sério. Eu saí de lá encantada, porque eles ficam impactados, eles vão na ONG, eles levam coisas. E outra, é uma turma que tá com a mente super fresca. Então, assim, todos os públicos são maravilhosos. Mas a gente tem que aproveitar a força da juventude também, né? De já começar a entender a política. Olha, eu vou acordar com 31 anos pra política. Pois é, né, gente? Quanto tempo que eu perdi de participar, né? De poder fazer acontecer, porque assim, muitas das vezes, é que eu falo, quando você não vota, você deixa outra pessoa votar por você e faz as escolhas. Então, assim, o problema a gente vai ficar 4 anos reclamando até vir o próximo candidato. E aí as pessoas falam, mais um pra roubar, mais pra não roubar. Então, se eu pensar nesse sentido de achar que o candidato tá lá e que ele vai roubar, então eu vou ficar passando a cada 4 anos da minha vida falando a mesma frase. Exatamente. Né? E querendo fazer o comparativo de um com o outro. Mas o que eu tenho feito pra mudar essa situação? Pra mim voltar essa situação é só votando. E acreditando, porque assim, eu não posso apenas julgar um pelo todo. Né? Porque uma meia dúzia fez errado, então eu não posso julgar da mesma maneira, né? Então o que eu tenho que fazer a diferença. E o meu voto, Ângela Mello, faz a diferença. Então o meu voto é extremamente importante, então o seu também é. É verdade. Né? Gente, uma coisa que também é um dos temas assim que eu tenho muita dúvida, e eu quero que os meus amigos entendam isso super bem, é as pessoas, porque, um exemplo, eu acordei agora pra eleição, né, acordei desde quando fundamos a ONG, assim, tal, tenho estado mais atenta pra isso, mas eu tenho visto muitos amigos que vendem o voto. No bairro de vocês tem isso? A pessoa que vende o voto? E eu queria que Por coisas mínimas. Por coisas mínimas, por tipo, um saco de cimento, botijão 50 reais, essas coisas assim. Gente, vocês têm princípios, pelo amor de Deus, vocês têm valores, e você não pode trocar o seu voto por qualquer coisa, porque depois a gente não pode cobrar, porque aí o cara vai falar, eu já te paguei. É verdade. Exatamente. Acabou, eu já te paguei você, meu filho, vai embora. E é nesse sentido, Luma, que a gente estava conversando, né? Você vê que a gente, o Brasil, o mundo, as pessoas, a sociedade, ela precisa entender. A gente tem que ter essa reeducação. A gente tem que ter essa reeducação sobre a política. O que é a política? Como que a política vai influenciar a minha vida, a minha sociedade, a minha escola, o meu trabalho? Se a pessoa ela não tiver essa consciência... Então, quando chega a eleição, a gente vê muito isso. Eu vou votar por votar. A política passa a ser uma obrigação, um fardo. E, na verdade, não é. Não é. A política, ela é vivida todos os dias. É verdade. Todos os dias. Então, quando não for um fardo, né, para as pessoas, elas vão começar a pensar que aquele voto vai fazer diferença, não só na vida dela, mas na vida da família dela, na vida da sociedade dela, dos amigos, e ela vai entender
que aquele voto pode mudar. A gente fala tanto de mudança, né? Não, a próxima geração, né, é a mudança, o futuro do Brasil. A gente não, né? Sim, a gente sempre ouve falar isso. Mas se a pessoa não tiver essa consciência, o futuro é hoje. O futuro, presente, passado, hoje. A gente pode mudar. Só que a gente tem que ter essa reeducação. É uma coisa que... Né, Ângela? Sim. Uma coisa que eu acho também que mudaria a situação que a gente vive hoje com esses políticos que estão aí, que a gente fala da política antiga, política velha, que quando esses políticos que entrarem agora começarem a perceber que nós estamos fazendo a diferença, que nós estamos lá acompanhando o que está acontecendo, acompanhando o trabalho dele, e que se ele não fizer um trabalho direito, na próxima eleição ele não vai ser reeleito, automaticamente a política vai começar a mudar. Então isso vai partir de nós. Se nós começarmos a ter nosso voto consciente, que eu falo, ir lá, saber para quem você vai votar, acompanhar, e a política ela vai mudar, e ela tem que mudar, e a tendência é essa. Então nós temos que nos conscientizar, votar, essa coisa de negócio, vou votar em branco, vou votar nulo, isso daí... Vou vender o voto, isso não existe. Só na cabeça de alguns. Que não conhece, vou pegar aqui o papel, vou votar em qualquer pessoa. Não, vote. Gente, precisa ser feito uma educação política. Exatamente. Né? Então olha, vocês vão ouvir muito isso aí durante um tempo, porque nós traremos sempre esses temas. Sim. Eu acho que as pessoas não sabem o tamanho do poder que elas têm no título. Verdade. Né? Exatamente. Elas não sabem. Porque assim, todo mundo gosta de ter algum tipo de poder. Vocês não gostam? Sim. De ter algum tipo de poder na casa de vocês? A Isabela fala, mãe, vou pegar isso aqui. Eu falo, quem manda nessa casa? Quem manda no seu pai, nas crianças, em todo mundo? Ela fala, mãe, não é assim. É assim, eu mando em tudo que tiver nessa casa. Se achar R$1 é meu. Qualquer coisa. Então a gente gosta, né? Falando isso de uma forma brincando, mas a gente gosta de ter algo. O que é o poder? Algo que você conhece, você fala com propriedade. Sim. Você fala com autenticidade aquilo, porque você sabe do que você tá falando. E eu acho que tá faltando isso pra nós. Pra mim tá faltando isso, né? Poder sobre a política, sobre o que eu tô falando, sobre as pessoas que estão ao meu redor. E eu quero trazer um pouco disso pro Instituto, quero trazer um pouco disso pra rede, que é uma rede de ONGs, né? E muitos de nós somos influenciadores, porque temos um público de assistidos. E a gente precisa entender melhor como funciona para que a nossa comunidade, a nossa geração melhore. É lógico que existe futuro, mas eu digo que o futuro é hoje, né? Se hoje eu vou estar legal, se hoje eu buscar conhecer, é como a Ângela falou, ensino e conhecimento não é só faculdade. Não. Eu posso começar a visualizar, tem gente que passa o dia vendo besterol na televisão, o dia vendo besterol no YouTube. Pô, pega esse tempo para conhecer, para adquirir conhecimento, conhecer pessoas legais, mudar um pouco o nível e o ambiente que você está e vive, pra gente mudar nosso país, né? Sim, com certeza. O Brasil merece, o Brasil é um país muito rico, né? Ao contrário do que muitos dizem, que o Brasil não tem dinheiro, isso é uma mentira. O Brasil é um país riquíssimo, né? As nossas ONGs, os nossos institutos são lugar de transformação, entende? Transformação social, transformação de mente, de vida, de tudo. E a política é um carro, é uma ferramenta para que aconteça essa transformação, né? Gente, o que mais que vocês querem falar pra gente finalizar nosso vídeo? Olha, pra mim tá Foi maravilhoso o bate-papo com vocês aqui. Eu que agradeço essa tarde maravilhosa com vocês. Eu que agradeço. Gente. Bacana. Gente, a gente não pode deixar de agradecer, né, o André, que é um cara dentro da política e que aceitou esse desafio de estar aqui gravando 4 mulheres falando sobre política. E sem parar, falando desenfreadamente. Olha só, né, só pra me fechar aqui a minha fala, diante do que vocês estão falando na questão do voto, de vender, a gente tem que ter valor e não preço. É verdade. Né? Porque quando você tem valor, você não se vende. Então você vai se autovalorizar e entender que o seu voto também tem valor. É isso, gente. Vamos lá, vamos voltar consciente. Verdade. Eu quero só fazer um adendo aqui numa coisinha que ficou ali atrás, que é assim, quando você precisa acompanhar o seu candidato, que você votou, você não precisa necessariamente ir só lá. Você pode ligar, você pode entrar nas redes sociais, você pode mandar e-mail, então tem diversas formas. Então, cobre sempre e acompanhe. Bom, queria agradecer, né? Acredito que seja o primeiro de muitos. Né? Já estamos nos convidando. Já é um quadro, já é um quadro. É um tema muito extenso, né? Sim. Mas assim,
A pessoa ela tem que entender isso. Quem está nos assistindo, você tem a capacidade, tem a autoridade para mudar. Ah, mas eu não posso mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. Né? A gente tem que começar do nosso mundo. Faça a diferença, né? Se puder mudar, diferença. A gente primeiro tenta mudar para nossa casa, Exato. depois para nossa família, para o nosso bairro, né? E isso vai se expandindo. E eu acredito que conhecimento é a única coisa na nossa vida que não pode ser roubado. Sim, né? Uma vez que eu conheço, eu não volto atrás. Minha mente se expande. E nós precisamos que todos vocês conheçam um pouco mais, porque é para nossa melhoria, né? Para melhoria de vocês, para melhoria de cada indivíduo que faz parte desse Brasil, faz parte de São Paulo, né? Agora nós estamos com eleições aí chegando, batendo na porta. E tem gente que não sabe nem onde está o título, não sabe nem onde está o RG, não sabe nem onde vota, qual é a escola, ou em quem vai votar, né? Ou em quem vai votar. E, gente, uma coisa importante, nós estamos na pandemia, né? Ainda estamos vivendo esse momento difícil, então agora as regras de votação mudou um pouquinho. Cada um tem que levar sua própria caneta. Vocês viram isso? Sim. Cada um tem que levar sua própria caneta. Não pode esquecer a máscara. Você baixa o aplicativo, já tem tudo certinho lá. Então já veja isso com antecedência, né? A gente precisa tirar a marca de que brasileiro é acomodado, né? Procrastina muito. Então já antecipa tudo isso, vai organizando, porque dia 15 não é o dia que a gente vai simplesmente votar. É o dia de a gente provar pro mundo que a gente tem poder, né? E mostrar todo esse poder, esse conhecimento que a gente foi adquirindo durante o tempo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que todo mundo que esteja assistindo a gente tenha esclarecido muito, porque eu fiquei assim, minha mente expandiu hoje, sabe? Eu aprendi muita coisa aqui nesse bate-papo e de ver outras mulheres como elas, que são referências, né, no nosso bairro, na nossa cidade, e que são super engajadas em todas elas em movimentos políticos. São mulheres como eu e conseguem. Então eu também consigo. Sim, com certeza. Você consegue. Então vocês também conseguem. E lembra, gente, que hoje foi o dia de mulher, mas vai ter homem também. A política é pra todo mundo, tá? É homem, é mulher, é jovem, a política é pra todo mundo, tá bom? Deus abençoe vocês, fica com Deus, beijo. Tchau, até o próximo.